Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o NCHB. Esse fundo ele é um high yield, pessoal, mas é um high yield bem comportado, bem ponderado, assim. Não é aquele high yield tiro porrada e bomba, é um high yield bem mais tranquilo, entrega bons resultados. E a gente vai conversar um pouco sobre esse fundo. Esse fundo é um fundo pequenininho, 145 milhões de patrimônio. Já tentou crescer, fez aí algumas emissões e não teve uma captação muito forte, né? A última, por exemplo, não captou nada. A gente vai acompanhando aí para ver se ele consegue crescer com o tempo. O patrimonial dele está em 91,11. São 11 mil cotistas, a liquidez dele de 458 mil aí, por dia. Pagou 1,30, isso não é o maior o yield do mês, um dos maiores, e isso dá um yield em relação ao patrimonial de 1,43. Ele inicia falando aqui sobre a questão da distribuição e tal, ele comenta sobre a deflação e ele traz aqui que a maneira que o fundo vai passar por esse momento de deflação são com reservas, ele tem 1,30 por cota e um saldo de correção monetária acruado nos ativos aí de R$ 1,91 por cota. Então, ele está bem posicionado para passar pela deflação, pelo menos na minha visão, né? Aqui no canto a gente tem alguns dados dele, né? Se você quiser dar uma olhada. Um ponto que eu acho legal é que eles colocam a metodologia de apuração de resultados, isso aqui todo fundo de CRI deveria ter, né? Bem importante essa questão. É aquela coisa que eu falei com vocês, ele é um high yield um pouco mais comportado, utiliza o regime caixa para apurar o lucro, então de fato ele tem já só por isso, né, só por causa do metodologia de apuração e o perfil do fundo já faz com que ele seja um high yield, mas não tão tiro, porrada e bomba igual outros fundos que a gente já viu aí no canal, né? A carteira do fundo tá bem adimplente, tudo seguindo aí nos conformes. Um ponto legal que eu gosto que a gestão desse fundo faz é a questão do relatório comentado. Eles têm um destaque do mesmo relatório comentado. Esse vídeo aqui é um vídeo de uns 40 minutos, mais ou menos, que o gestor pega, comenta todos os pontos do relatório. Acho bem legal esse tipo de material. É pouco divulgado, se eu não me engano, o vídeo fica até como restrito no YouTube, deveria ser público para todo mundo ver e tal, mas é um material bem interessante, principalmente para o cotista iniciante e tal, quer entender o que está acontecendo, assiste, claro, 40 minutos toma um tempo aí, mas você vai ter todos os pormenores do mês aí em relação ao relatório, então eu acho aí essencial que o cotista tire aí 40 minutinhos para assistir, coloca na velocidade 2, você vai gastar 20 minutos e tal, enfim, quando é vídeo de 40 minutos, nem olhei ainda o vídeo desse mês, mas geralmente fica nessa faixa. Um pouco aqui dos dados da DRE do fundo, a gente consegue ver o ponto principal foi que ele utilizou reservas, utilizou 37 centavinhos da reserva para manter essa distribuição de 1,30, usou um patamar bem elevado de reserva, mas ele tem 1,30, então tá bem tranquilo. A gente consegue ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, teve um resultado de 93 centavos, usou 37. Para pagar esse 1,30, a gente vai ver a média de dividendos dele, enfim, todos esses pontos em breve. Ele coloca alguns pontos aqui a respeito da correção da inflação. 20% dos CRIs não tem variação negativa e eles priorizam operações que tenham o CRI e o passivo laços recebíveis casados por dois motivos: risco de crédito, risco legal. Risco de crédito deriva do descasamento entre o saldo devedor do CRI e o laço da operação. Por exemplo, um cenário de deflação em que a carteira de recebíveis é reajustada para baixo e o saldo devedor do CRI não acompanha o movimento, não sendo reajustado para baixo. O fluxo de recebíveis, o laço da operação, diminui frente às obrigações do CRI, gerando uma perda do excesso de sobregarantia. Isso é uma redução do nível de proteção da carteira. Então ele explica aí essas questões do casamento, para não ter problemas de descasamento. Comenta da deflação e a gestão traz para a gente que devido ao saldo acumulado e a correção monetária acruada, 1,30 acumulado e 1,91 acruado, ele repetiu isso umas 5 vezes no relatório, né? Que a expectativa é manter um patamar acima da média aí.
eu só mostrar aqui para vocês um ponto aqui, ó, a média desse fundo, a dividendo mensal por cota desse fundo, de um ano para cá, é R$1,31. Então eu imagino aí que eles vão manter essa média de R$1,31, principalmente que nos próximos meses, no próximo mês principalmente, a gente não tem aí uma deflação tão forte, né? Sai de 0,68 para algo próximo de 0,36. Então o fundo já consegue dar uma respirada um pouco melhor e com isso utilizar menos dinheiro da reserva. Se nesse mês ele usou 37, não vou cravar, mas ele vai usar menos que isso no próximo mês. Pode ser que ele utilize, sei lá, 20 ou 15. Isso aí a gente vai descobrir no mês que vem. Mas é que ele vai utilizar menos do que ele usou agora, isso aí é praticamente um fato, né? A não ser que não tenha alguma amortização, alguma coisa, mas enfim. Aqui um pouco do cupom da carteira e o cupom da NTNB. E cara, olha só, olha só como é que o spread foi fechando, né? Olha só como é que a NTNB foi subindo e a taxa média da carteira do fundo se manteve ali próximo de 10 e não se movimentou. Por que essa taxa média não se movimentou muito? Por conta do fundo não conseguir crescer. Eu vi, teve alguns cotistas que me perguntaram, né? Pô, mas o fundo não conseguiu reciclar a carteira e tal. De fato, não conseguiu. Por quê? Porque é um fundo pequeno e ele não conseguiu crescer. Eu tenho certeza que se o gestor hoje faz uma emissão e consegue captar aí, sei lá, 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, que seja, 1/3 do patrimônio do fundo, as próximas alocações vão estar num nível de prêmio, né, bem maior, vai ser algo para, sei lá, IPCA 11, quiçá 12, ele não vai passar muito disso, ele não é tiro porra de bomba, mas a gente consegue ver que, olha só, considerando mesmo, eu peguei esse spread aqui de referência, esse mesmo spread hoje dá um valor bem mais alto, né, então essa mesma operação que ele comprou aqui atrás, se ele comprasse hoje, em termos de spread, teria que sair com uma taxa um pouco mais elevada, né. Enfim, eu comentei muito sobre isso no vídeo do CPTS, né, mostrando isso, como é que funciona. E esse é um ponto que alguns fundos de papel vêm sofrendo bastante, que eles não conseguem aumentar esse spread, né? O spread vai só diminuindo, a NTNB está subindo, o fundo não consegue fazer novas operações. Então o que acontece? Vou pegar aqui o spread, ó. Se o spread, vamos colocar que ele vai ser, no mundo perfeito, cenário ideal, ele vai ser sempre fixo. Se o fundo, por exemplo, emitisse aqui, ele não pegaria uma taxas médias abaixo da carteira dele. Aí o tempo vai passando, vai melhorando, ele já começa a esbarrar na taxa média da carteira. Se ele emitir aqui uma nova operação, tá abaixo da taxa média da carteira dele. Aí o tempo vai passando, a NTNB vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai chegar num ponto que se ele emitir aqui, o novo patamar da carteira dele seria algo próximo daqui. Se ele emitisse aqui a operação, esse seria o spread, né? Enfim, de forma bem teórica. Enfim, o ponto é esse, você vai vendo que o spread ele vai fechando, né? A boca do jacaré, que era mais aberta, vai se fechando. Isso mostra que o fundo não conseguiu pegar novas operações com o mesmo spread que ele pegou lá atrás. Vamos acompanhar se depois desse período de deflação, se esse fundo consegue fazer uma emissão. Pessoal, eu já convidei a gestão desse fundo para fazer live aqui no canal, infelizmente não quiseram, mas eu sou cotista, falo disso, já sou cotista desse fundo há um bom tempo, e eu acho que a gestão desse fundo, né, visto o que aconteceu nas últimas emissões, não conseguir captar e tudo, eu acho que a gestão desse fundo deveria vir mais a público, de fato, fazer propaganda do produto, vai sair falando em tudo quanto é influenciador, vai conversar, vai fazer live, vídeo junto, enfim. Eu tenho certeza que a grande maioria dos influencers aí, que se qualquer gestão que chegue para ele e fala, cara, quero fazer uma live, a gente pode fazer e tal, vai topar, então eu acho que eles deveriam aí fazer esse esforço para aparecer mais e tal, se mostrar, porque o fundo é um fundo bom, não é um fundo ruim. Eu acompanho já, como eu já falei com vocês, há um bom tempo, bem antes mesmo de eu ter canal aqui. O canal, nós estamos chegando a 1 ano de canal, então antes mesmo de eu ter canal no YouTube, eu já era cotista desse fundo, já sou cotista dele, já tem um tempinho legal. E eu acho que falta isso, sabe? Falta eles aparecerem mais para conseguir captar, galera. Não tem jeito. O fundo não vai captar
não vai aparecer se nada for feito. Tem que ter um trabalho muito forte de mídia até o fundo virar conhecido. Depois de um tempo, quando o fundo depois ele virar conhecido, todo mundo saber da existência dele, as coisas fluem um pouco melhores e tal. E aí, depois ele vai e consegue crescer por conta própria. Mas nesse momento que você vê que é um fundo meio desconhecido, eu sei que vai ser um vídeo até que não vai ter tanta visualização assim, eu acho que ele merece esse esforço por parte da gestão para crescer o produto, né? Eu acho que faria muito bem para esse fundo se ele conseguisse aí dobrar de tamanho, né? Enfim, ele comenta sobre a defasagem dos indexadores dos CRIs. A gente já sabe, né, que é de 2 a 3 meses. O mês de referência, ó, de julho, olha só, hein? A gente tem, né? Olha o PCA no mês, julho, PCA no mês, concentração da carteira, né? Então a gente consegue ver aqui o impacto que teve. Temos agora agosto e setembro com duas rendas bem pequenininhas. O que vai acontecer com essa linha? Essa linha desce, né? Então esse 14, já tivemos uma inflação positiva aqui, né? Mas esse 14,94 passa aqui para baixo e esse 57% desce aqui. Então vai ter vão ser duas deflações, porém vai ser uma de menor magnitude aqui, impactando na parte maior da carteira, né? Enfim, o histórico de distribuição do fundo, aqui um pouquinho como é que ele cresceu. Olha só como é que ele cresceu timidamente, ó, no último ano, de 135 milhões para 145, cresceu 10 milhões. As emissões que ele fez, a gente vai ver lá no final do vídeo, não foram bem sucedidas, de fato não foram, não tá indo bem no que tange a emissões desse fundo. Vamos descendo, que a distribuição a gente já viu. Gráfico, esse fundo, ele é antigão, por mais que ele ficou aberto aí ao público geral, não tem muito tempo, né? Putz, agora eu não vou lembrar a data exata, mas a gente vai ver no final do relatório dessa informação. Ele era fechado lá dos granfinos da NCH, e aí ele ficou liberado para geral. A gente vê aqui a questão de preço de fechamento. Olha só, o fundo já foi negociado a R$100. Olha só, e agora ele está próximo de 91, 92, quando muito 94. Então tem que fazer um trabalho para ver se ele consegue. Porque nesse valor que ele está dando de dividendo, de 1,30, ele consegue sustentar tranquilamente a R$100. Porém, como eu falei, tem que fazer essa divulgação aí. Vamos ver se o fundo consegue crescer. São 11 mil cotistas também, crescendo de forma bem tímida. Foi julho de 2020. Pronto. Aí liberou para geral, ele começou devagarinho e tal. Aí teve umas ofertas, enfim. Aí foi melhorando, mas ainda tá bem aquém do que era. Se você pegar de um ano para trás, vamos pegar setembro de 21, ele tinha algo próximo de 7 mil, 8 mil. Hoje ele tem 11, cresceu aí uns 4 mil cotistas e tal. É um crescimento ok, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido um pouco mais forte, né? Igual a gente teve aqui nesses 3 meses, tá? Poderia ter sido uma constante aqui. Aqui a carteira dele, a gente consegue ver muito loteamento, ele é um fundo mais focado em loteamentos, a gente consegue ver aqui todas as operações, razões de garantia e tudo mais. A gente vai acompanhando aí o fundo, taxa média da carteira, um pouco da alocação do indexador, é muito focado no IPCA, viu, pessoal? Não tem CDI nesse meio, não. E, como eu falei, muito focado em loteamento. É um fundo, de fato, de um foco muito grande em loteamento. Bem diversificado por securitizador e tudo. As operações, deixa eu até voltar a falar, como ele é um fundo pequeno, ele tem concentrações assim, ó, até consideráveis. A gente for olhar, como eu falei, né? Se ele dobra de tamanho, ajuda bastante a resolver essas questões. E aqui as operações, como eu falei, muito loteamento, vários loteamentos aqui. E para finalizar, deixa eu mostrar aqui um ponto para vocês, quer ver? Aí traz um guidance para futuras emissões, pipeline, valor de mercado da cota, disponibilidade de caixa, enfim. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, a questão das emissões, né? Ele conseguiu no dia 20/1, o fundo desdobrou e passou a ser liberado para geral. No dia lá em setembro de 2020,
Fizeram uma segunda emissão, eles pegaram 42 milhões de reais. Se eu não me engano, eu já estava no fundo nessa emissão, viu, pessoal? Agora eu não lembro se eu estava nessa. Acho que foi nessa. Se não foi nessa, foi nessa aqui. Mas foi uma dessas duas aqui. Agora vocês vão me apertar. Agora eu não lembro qual das duas que foi. Mas eu estava no fundo. Ou eu peguei as duas. Putz, enfim. Teve essa segunda, captou bem 80 milhões de reais. Aí teve um negócio com a EQI, entrou no meio, mudou o ticker do fundo, depois voltaram atrás, enfim, foi uma lambança que fizeram esse negócio com a EQI, tanto que acabou a parceria e o ticker voltou a ser o ticker antigo. E aí os caras tentaram fazer mais uma emissão, fizeram uma emissão, né, quando tava ali na EQI, não vingou. A ideia da EQI era vir pra, tipo, vamos fazer uma parceria e aí eu vou fazer o fundo crescer e tal, mas não vingou. Tanto que a emissão deu R$1 milhão. Até imagino que foi por isso que desfizeram a parceria, né? Tipo, vamos fazer uma parceria? Vamos, o fundo vai crescer. Aí faz uma emissão e capta R$1 milhão. Pífio, né? Pífio essa emissão, captar R$1 milhão. E aí teve uma quinta emissão de cotas que captou R$14 milhões. Então, cara, tá bem devagarinho as emissões. Eles precisam trabalhar mais nessa questão de marketing. É muito sumida a gestão, muito sumida. Por mais que aparece naquele vídeo, que eu acho sensacional, do relatório, mas no geral, quando eu falo sumida, é sumida do público, o investidor mesmo, pessoa física, quer saber mais sobre o fundo, né? Então, eu espero aí que com o tempo passando, que eles entendam isso e o fundo consiga crescer mais, que é um trabalho muito bem feito. Eu gosto bastante, confesso que gosto bastante desse fundo, tanto que eu tô dentro dele desde que ele foi praticamente liberado para geral. Então, confio no trabalho, mas tem aí essas ressalvas que eu comentei com vocês que jogam contra o próprio fundo, né? O crescimento do fundo. O fundo já deveria estar muito maior e, enfim, ele não sai do lugar. Quer fazer uma comparação? É um ponto. Essa questão de mídia, compare o que aconteceu com a FHI. Ninguém conheceu a FHI. Começaram a fazer live, aparecer nos canais e tal. E aí, o fundo hoje, todo mundo já conhece o fundo. As emissões estão indo super bem. Tanto que esse fundo aqui já fez a emissão que eles pagaram a taxa. E mesmo assim não captou muito bem. A gestão pagou a taxa, né? Enfim, tem que ter trabalho de marketing. Não tem jeito. Não dá pra ficar simplesmente jogando com resultados, né? Por mais que o cotista, a gente sabe que o pessoal olha muito yield e tal. Se você não mostrar pro seu cotista, pro mercado, tipo, olha eu aqui, cara, tô entregando 1,30 de média aí, olha só, fundo legal, gestor, pessoa, pelo que eu vi das lives deles e tal, pessoa boa e tal, o cara entende bem do assunto, isso eu acho bem, né, bem importante. Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não sei se inscrever no canal, hein, valeu, até a próxima, fui.